Oi, hoje vamos falar sobre o Adam Kadmon, ou, no caso aqui, seria o homem divino primordial, mas no caso hoje, como o quinto mundo. Sempre se ouviu falar que havia 4 mundos, mas na verdade são 5, que o Adam Kadmon vem antes de Keter e depois das raízes negativas da árvore, mas ele fica nesse meio entre eles. Mas, como disse, é o homem divino primordial, seria a base de todo o ser humano. Seria como Deus planejou o ideal do ser humano, o ser humano divino, ou como eu chamo, Deus humano. Que ele veio antes de todos os outros mundos e depois das raízes negativas. E no caso também tem uma coisa muito interessante, que a árvore existe em cada mundo. Existe uma árvore para cada mundo. Uma árvore para Asiá, uma árvore para todos eles. No caso são 5, em vez de 4. E antes de Atzilut tem Adam Kadmon. Atzilut seria o mundo da emanação. Mas essa é uma coisa que só veio agora, porque só agora a gente tem essa possibilidade de ir além do que tinha antes. Como disse, o conhecimento vem à medida que o ser humano está preparado para ele. Então, inclusive, hoje em dia se fala na 12ª Sefira e na 13ª Sefira. A 12ª, na minha opinião, é o Adam Kadmon, que seria a parte acima de Keter. E depois disso tem a 13ª, que seria a morada do Criador, que seria de onde emana tudo isso, que eu acho que daí teria a ver com Ein Sof e o En, que seria exatamente a fonte, a morada do Criador. E dali vem todo o resto, daí vem essa geração, essa emanação, na verdade, de tudo que existe, em etapas. Vou dizer, aquela coisa da cebola em camadas. E mais para dentro é onde está o Criador. No caso seria o Ein Sof e o En, que seriam também as raízes negativas da árvore, porque elas não são o ser. Entende? É a existência negativa, como os cabalistas chamam. Essa existência negativa seria a morada do Criador, porque é a morada daquele que é a fonte. E só agora isso apareceu para nós, porque só agora a humanidade está meio que preparada para entender esse conceito. Embora seja muito difícil para a mente entender o conceito de não existência, do não ser, que seria a contrapartida do ser, a fonte do ser. E tem muitas especulações nesse lado, porque é uma coisa ainda para ser explorada, porque é uma coisa que o ser humano ainda, como dizer, está engatinhando nesse sentido, nesse conhecimento, o conhecimento de Deus, que a Cabala tem a ver com isso. A Cabala seria uma coisa também para conhecer Deus, apesar de os cabalistas saberem que Deus era incognoscível. É uma coisa que tu não pode conhecer. É uma coisa que tu tem que sentir, como eu já falei. É uma coisa que depende do teu coração junto com a tua mente.
porque a tua mente não tem capacidade de absorver, de entender o significado mais profundo de tudo isso. Mas como eu falei, estamos entrando numa nova era, uma era de maior conhecimento, uma era de paz, que vai ser depois de tudo que está acontecendo, e uma era de paraíso na Terra. Mas claro que para isso acontecer, há necessidade que todo mundo faça seu papel. Não como uma coisa já planejada ou já como destino, não. Não existe destino. Porque tudo depende das tuas escolhas no aqui e agora. Depende no que tu quer focar, naquilo que te faz bem e te faz sentir feliz. Porque isso é um meio de fazer o paraíso chegar até aqui. Porque no fundo ele já está aqui. A gente que não descortinou o véu. A gente não abriu ainda a consciência para tudo que existe nesse momento. Além daquilo que é físico. Mas logo, logo aquilo que é mais espiritual vai começar a aparecer no físico também. Porque o físico também é espiritual. Tudo essa coisa de células, átomos, partículas, tudo isso aí é espiritual também. Ele é feito da energia divina, que é espiritual. Então a espiritualidade está em tudo. É uma coisa que a gente tem que se antenar, e é uma coisa que tu tem que praticar, digamos. Essa coisa de estar em si mesmo, no aqui e agora, se sentindo como o ser divino que tu é, como o Deus criador da tua realidade, do teu universo, e ao mesmo tempo fazer parte do vácuo quântico, como eu já falei, que é a fonte. E isso é muito importante porque tu é a fonte da tua realidade. Tu é o vácuo quântico, tu é o ser que tudo é, tu é o teu ser individual nesse mundo físico. E o mundo físico também, no caso, ele acontece com o mundo físico a mesma coisa que com a gente. Ele tanto está no vácuo quântico, como no campo quântico, como o mundo físico que ele é. Porque a fonte dele é o vácuo quântico. Então é uma coisa que é o mundo e tudo nele pisca. Entende? É uma coisa do manifesto, não manifesto. Manifesto, não manifesto. Mas tudo isso é necessário para que haja vida em tudo. Porque quem dá a vida é o Espírito. Esse Espírito vem do vácuo quântico, e o vácuo quântico é a fonte disso, mas também é isso também. É e não é. É difícil de entender, eu sei, mas com o tempo a gente vai compreendendo melhor. É só uma questão de vivência, de experiência, como tudo na vida. E de sentimentos. O coração tem que estar envolvido porque ele é fundamental em tudo isso. Então, eu fico por aqui hoje. E no vídeo que vem eu espero falar mais sobre essa morada do Criador. Tentar fazer com que a gente explore essas infinitas possibilidades. Então, fico por aqui hoje. Namastê, Shalom, tudo de bom para todos. E vamos despertar.